Você já percebeu que muitas vezes o que transforma nossa vida não é o que pedimos a Deus, mas o que declaramos sobre Ele? Sobre a oração do Pai Nosso, veremos hoje que no final desta, que é a oração mais conhecida e declarada no mundo todo, Jesus deixou uma frase poderosa, tão poderosa, que o inimigo tem interesse em que você a ignore, porque teu é o reino. Estas palavras carregam uma verdade capaz de mudar como você vê o mundo, como encara seus problemas e até como enxerga o futuro. Mas o que Jesus realmente quis dizer com isso? E por que, se você entender, nunca mais orará da mesma forma? Hoje vamos decifrar o significado oculto e a aplicação prática dessa declaração, e você vai perceber que talvez tenha orado essa frase por anos, sem nunca ter vivido o que ela realmente significa. Quando olhamos para o céu ao anoitecer, sentimos um misto de silêncio e assombro. Cada estrela, cada constelação, cada sopro de vento parece sussurrar a mesma verdade. Há um rei que governa toda a criação e sua majestade é infinita. Não é apenas poder visível ou autoridade terrena que impressiona. É um poder que sustenta o universo inteiro, que mantém as leis da natureza, que governa a vida e a morte, a alegria e o sofrimento. Salmo 145:3 nos lembra: grande é o Senhor e digno de todo louvor. A sua grandeza é insondável. Essas palavras não são meros versos, mas portas abertas para contemplarmos algo que ultrapassa nossa compreensão: a magnitude de Deus. Cada estrela que brilha no céu é um lembrete silencioso de sua glória, e cada batida do nosso coração é prova de sua presença constante. C.S. Lewis escreveu certa vez: o que é verdadeiramente celestial nos chama a ser melhores, mesmo que ainda estejamos falhos. E é exatamente isso que sentimos quando nos aproximamos da majestade do Rei. Um chamado silencioso, mas irresistível, a nos colocarmos em reverência, a reconhecer nossa pequenez diante de sua grandeza. O Rei que governa o universo não é distante ou indiferente. Sua majestade é viva e sua presença não se limita aos tronos celestiais. Daniel 4:37 nos lembra que todos os habitantes da terra são como nada diante dele, e ele faz conforme a sua vontade em poder, majestade e grandeza. Isso significa que cada detalhe de nossa vida, cada acontecimento, cada respiração está sob seu controle soberano. Quando olhamos para o mundo e vemos injustiça, dor ou confusão, podemos sentir medo ou incerteza, mas a realidade do reino nos assegura que nada escapa ao olhar do Rei. Ele governa com justiça, com misericórdia e com propósito. Sua majestade não se mostra apenas em exibições de poder, mas na quietude de sua fidelidade, na persistência do amor que nunca falha, na ordem que sustenta tudo sem esforço visível. A majestade de Deus não é ruidosa, é profunda, silenciosa e irresistivelmente poderosa. Imaginar a magnitude do reino de Deus exige sensibilidade para o invisível. Não se trata apenas de ouro, tronos ou coroas. Trata-se da soberania que transforma vidas, molda destinos e sustenta corações aflitos. Cada raio de sol, cada chuva que cai sobre a terra, cada som do vento que passa pelas árvores é uma manifestação silenciosa do poder do Rei. Assim como os rios seguem seu curso sem questionar o terreno, assim como as marés obedecem à lua sem esforço consciente, nossa vida também está inserida em um reino que governa com precisão infinita. O Rei não precisa provar sua grandeza. Ela se revela em cada detalhe, mesmo nos momentos que nos parecem pequenos ou insignificantes. O simples fato de respirarmos, de existir, é um lembrete de que estamos sob a autoridade de uma majestade incomparável. A experiência de se aproximar da majestade do Rei é, acima de tudo, emocional. Não é apenas entendimento intelectual. É sentir reverência, espanto e humildade diante do desconhecido que sustenta a vida.
Imagine estar diante de um trono, que não se limita a palácios humanos, mas que transcende dimensões, luzes e cores que a mente humana não pode descrever. Cada som, cada cheiro, cada cor ao redor passa a ser interpretado sob a lente do Rei soberano. Há uma mistura de medo reverente e segurança absoluta. Medo porque sua grandeza nos mostra nossa pequenez. Segurança porque sua fidelidade nunca falha. Quando Davi escreveu o Salmo 8, ele contemplou a vastidão do céu e se perguntou: que é o homem para que dele te lembres e o filho do homem para que o visites? Salmo 8:4. O mesmo sentimento nos invade hoje. A consciência de que, mesmo sendo frágeis e imperfeitos, somos conhecidos, cuidados e amados por um Rei cuja majestade não tem limites. A majestade do Rei não é apenas externa, é também interna, manifestando-se em nossas almas quando permitimos que sua presença transforme nosso coração. Ele não busca apenas adoração ritual. Ele deseja que reconheçamos sua grandeza e nos rendamos à sua autoridade com sinceridade. Cada decisão, cada passo em direção à fé, cada momento de entrega é uma oportunidade de experimentar a majestade divina de forma prática. Assim como os trovões anunciam a presença de uma tempestade poderosa e o sol nascente revela a força da luz sobre a escuridão, a majestade de Deus se revela na vida daqueles que o buscam, silenciosa e poderosa, mas real e transformadora. É impossível permanecer indiferente quando nos confrontamos com tal grandeza. O Rei governa com sabedoria incomparável. Sua majestade se manifesta em cada lei da criação, em cada milagre revelado na história e na complexidade de cada ser humano. Pense em cada célula de nosso corpo, na ordem perfeita do universo, nas estações que mudam e nos ciclos que se repetem. Tudo reflete sua soberania. Não há acaso fora do reino. Tudo está conectado à vontade do Rei. E esta majestade não nos oprime, mas nos sustenta, não nos intimida, mas nos convida a participar de sua obra eterna. É essa dualidade, poder absoluto e cuidado pessoal, que torna o reino tão extraordinário. O mesmo Deus que sustenta galáxias também se inclina sobre o coração que o busca, oferecendo consolo, direção e propósito. A grandeza do Rei também nos desafia a refletir sobre nossa própria vida. Somos chamados a viver de forma que reflita o reino, mesmo em nossas falhas. C.S. Lewis apontou que a presença do divino nos chama a uma moralidade superior. A piedade verdadeira não é apenas um sentimento, é uma transformação do caráter. Quando nos aproximamos da majestade de Deus, sentimos o chamado para nos elevar, para agir com justiça, amor e compaixão, não por obrigação, mas por reconhecimento de sua autoridade soberana. Cada ato de bondade, cada palavra de fé, cada decisão tomada em alinhamento com o reino se torna uma expressão de reverência, um reflexo da majestade que nos sustenta e inspira. Finalmente, a majestade do Rei é eterna. Nada do que conhecemos ou experienciamos pode diminuir sua grandeza. Tempestades vêm e vão, reis caem e impérios se desmoronam, mas o reino de Deus permanece. Apocalipse 4:11 nos lembra: digno és, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas foram criadas por tua vontade, e existe, e foram criadas. Essa eternidade não é distante ou abstrata, é real, presente, acessível a todos que se rendem ao Rei. Quando nos colocamos sob sua majestade, sentimos não apenas admiração, mas paz profunda, porque sabemos que pertencemos a algo que transcende tempo, espaço e circunstâncias. Neste primeiro capítulo, o que precisamos guardar é simples, mas profundo. A majestade do Rei não é apenas um conceito a ser contemplado.
É uma realidade a ser experimentada. É um chamado silencioso, irresistível, que nos convida à reverência, confiança e entrega total. Cada estrela, cada batida do coração, cada suspiro da criação testemunha o poder e a glória do Rei. Reconhecer sua grandeza é reconhecer nossa própria posição diante do Eterno. E é aqui que começa a verdadeira vida no reino, na admiração, na humildade e na entrega àquele cuja majestade nunca se esgota. O reino de Deus, embora invisível aos olhos humanos, tem um impacto mais profundo do que qualquer poder terreno que possamos imaginar. Não é perceptível como um império feito de pedras e muralhas, mas é real, silencioso e irresistível, operando nos bastidores da história, guiando acontecimentos, moldando vidas e reescrevendo destinos. José, vendido como escravo, encontrou nas algemas da injustiça a escada que o levou ao governo do Egito. Esther, uma jovem aparentemente insignificante, tornou-se a salvadora de um povo inteiro. Em cada detalhe, por menor que pareça, o reino invisível se manifesta com precisão divina. Daniel 4:37 nos lembra: todos os habitantes da terra são como nada. Ele faz conforme a sua vontade em poder, majestade e grandeza. O que é invisível aos olhos humanos não é impotente. Pelo contrário, sua força é silenciosa, constante e transformadora. O reino invisível nos mostra que nem sempre vemos a magnitude do que está acontecendo, mas podemos confiar em sua ação. Cada momento de dificuldade, cada porta fechada, cada espera prolongada, é uma oportunidade do reino moldar nosso caráter e preparar o terreno para vitórias que jamais imaginaríamos. É aqui que o coração humano aprende a fé verdadeira. Aquela que acredita no invisível, que confia no que não se vê, que sabe que mesmo no silêncio, Deus trabalha. Hebreus 11:1 nos ensina: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Cada vida impactada pelo reino invisível é testemunho de que Deus governa, mesmo quando não compreendemos o plano completo. Ao longo da história, podemos perceber o reino invisível em ação, moldando sociedades e mudando destinos sem alarde. Pense nos heróis da Bíblia, homens e mulheres comuns cujas vidas foram transformadas pelo toque do Rei. Moisés, chamado a libertar um povo, enfrentou dúvidas e medos, mas a presença do reino invisível o guiou em cada passo. Davi, um jovem pastor aparentemente insignificante, foi ungido e preparado para se tornar rei, e seu coração, alinhado ao rei, revelou a força de um reino que transcende aparências. Cada ato de fidelidade, cada decisão tomada em alinhamento com a vontade de Deus, ecoa pelo tempo e deixa marcas invisíveis que transformam o mundo. O reino invisível também age em nossos dias de forma silenciosa. Não percebemos, mas cada escolha que fazemos, cada palavra de fé, cada gesto de compaixão, está sendo moldado por uma força maior. O invisível governa em pequenas atitudes que, somadas, provocam mudanças gigantescas. Imagine o impacto de uma oração silenciosa, de um conselho sábio ou de um ato de amor que passa despercebido aos olhos humanos. Todas essas ações se conectam ao reino e produzem resultados eternos. Jesus, em João 18:36, declara: o meu reino não é deste mundo. Ainda assim, o reino invisível atua dentro dele, transformando corações, famílias e sociedades. Cada vida que aceita o reino se torna um ponto de luz em um plano maior, quase imperceptível, mas inquebrantável. O invisível desafia nossa percepção humana. Somos acostumados a julgar pelo que vemos: vitórias rápidas, resultados imediatos, poderes aparentes, mas o reino de Deus nos mostra que a verdadeira grandeza é discreta, silenciosa e persistente. Ele transforma a história não com barulho, mas com precisão, não com imposição, mas com fidelidade. Cada vitória oculta,
cada milagre discreto, cada transformação de caráter que passa despercebida pelos homens, revela o poder do reino. É no invisível que se prova a força da fé, a profundidade da esperança e a fidelidade do Rei. Quando confiamos no invisível, experimentamos algo maior do que qualquer conquista visível poderia oferecer. A certeza de que estamos sendo conduzidos por mãos que jamais falham. A ação do reino invisível nos leva a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes sentimos que nada acontece, que nossas orações não têm resposta ou que nossos esforços são inúteis? É justamente nesse silêncio que o reino trabalha. Deus usa o invisível para preparar, moldar e transformar antes de revelar o resultado. José foi humilhado, Esther teve medo, Moisés duvidou de sua força, mas em cada momento a ação invisível do reino estava presente, invisível para os olhos humanos, mas perfeitamente eficaz. Isso nos ensina paciência, fé e confiança. Não precisamos ver tudo, apenas confiar na presença e no propósito do Rei. A história também nos mostra que o reino invisível é inclusivo, abrangendo todos os que se alinham ao Rei. Ele não depende de posição social, riqueza ou prestígio. Depende de fidelidade, humildade e coração rendido. Cada ato de obediência é uma peça em um plano maior. Cada escolha alinhada ao reino é um passo em direção à transformação pessoal e coletiva. Romanos 8:28 nos lembra: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados segundo o seu propósito. Assim, o invisível governa não apenas grandes eventos, mas também a trama íntima de nossas vidas, mostrando que o reino é eterno e poderoso em cada detalhe. O reino invisível desafia a lógica humana. Ele age em silêncio, muitas vezes em direção contrária ao esperado, mas sempre com propósito. Aquilo que parece derrota pode ser vitória disfarçada. Aquele atraso pode ser preparação para algo maior. Aquela perda pode abrir caminho para bênçãos inimagináveis. É a maneira do Rei conduzir sua criação com sabedoria infinita, moldando a história de acordo com seus desígnios, mesmo quando não compreendemos os caminhos. O invisível nos ensina que confiar no reino é confiar no que é maior que nós, naquilo que é eterno e verdadeiro. Por fim, o reino invisível transforma a história pessoal de cada um que o aceita. Ele opera na mente, no coração, nas escolhas e nos relacionamentos. Cada súdito que se rende ao Rei passa a refletir a presença invisível do reino. Ações guiadas por justiça, decisões motivadas por amor e palavras que edificam vidas. É a manifestação silenciosa da majestade do Rei, presente mesmo quando não se vê. E é nesse invisível, nesse agir discreto e poderoso, que a vida encontra propósito, esperança e direção. O reino não depende de nossa compreensão, ele depende de nossa rendição. Ao confiarmos no invisível, somos transformados e nossas histórias, mesmo ocultas aos olhos humanos, tornam-se parte de um plano eterno, conduzido por um Rei cuja autoridade e majestade jamais falham. Neste capítulo, o que precisamos guardar é simples, mas profundo. O reino de Deus não é visível, mas é real, ativo e transformador. Ele age no silêncio, molda destinos, transforma vidas e prepara corações para revelar seu poder, mesmo quando não conseguimos enxergar. É no invisível que encontramos força para perseverar, fé para confiar e esperança para continuar. O reino invisível nos lembra que pertencemos a algo maior, que nossa vida tem propósito e que a história está sendo conduzida por mãos que nunca falham, por um Rei cuja majestade transcende tempo, espaço e circunstâncias. E em um reino tão especial,
com um rei tão majestoso. Ser súdito deste rei é mais do que obedecer a regras. É uma honra que transforma nossa percepção de nós mesmos e da vida. Não se trata de servidão imposta, mas de entrega voluntária, de reconhecer que estamos sob a autoridade de alguém cuja majestade transcende todo entendimento. Romanos 14:17 declara: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Essa passagem nos revela que ser súdito do reino não é apenas participar de rituais, mas viver em alinhamento com valores eternos que moldam nosso caráter, nossa mente e nosso coração. Quando aceitamos essa posição, descobrimos que pertencemos a algo maior que nós, que nossas escolhas têm propósito e que nossas vidas podem refletir a glória do Rei. A honra de ser súdito do Rei também está na proximidade com Ele. Diferente de qualquer governante humano que impõe distância e poder, o Rei do Reino nos convida à intimidade, à presença constante e ao diálogo sincero. Cada oração, cada momento de adoração, cada suspiro de gratidão é uma oportunidade de afirmar nossa lealdade e de experimentar o cuidado do Rei. John Stott disse certa vez: a verdadeira liberdade se encontra na entrega ao Senhor. E é exatamente isso, liberdade que nasce da submissão consciente, da escolha de viver sob a autoridade que não escraviza, mas protege, sustenta e transforma. Ser súdito é receber orientação, é viver sob proteção divina e ser parte de um plano maior, onde cada gesto, cada palavra e cada decisão se tornam expressão de lealdade ao Rei. Além da proteção e do cuidado, ser súdito do Rei é assumir responsabilidades. A lealdade ao reino implica agir com justiça, servir ao próximo, amar sem limites e refletir a presença do Rei em cada ação. Cada decisão alinhada ao reino fortalece a influência do Rei na terra, como gotas de água que formam rios e mares invisíveis, silenciosos, mas poderosos. João 13:34-35 nos lembra do mandamento de Jesus: amem-se uns aos outros. Aquele que ama demonstra que pertence ao reino. Servir ao próximo não é apenas um dever moral, é a expressão concreta da honra de pertencer ao Rei. É a assinatura do súdito que compreende que sua vida é parte de algo eterno. A lealdade do súdito se manifesta também na obediência silenciosa, nas escolhas difíceis, na coragem de permanecer firme quando o mundo oferece atalhos ou recompensas temporárias. Ser súdito do Rei não significa ausência de desafios, significa ter direção e propósito mesmo no caos. É viver com a consciência de que nossas ações repercutem além do visível, tocando vidas, moldando corações e fortalecendo o reino. Cada ato de fé, cada gesto de compaixão e cada palavra de esperança é uma declaração silenciosa de lealdade, um testemunho de que o súdito escolhe refletir a majestade do Rei em todas as circunstâncias. A honra de pertencer ao reino também nos lembra que somos escolhidos, não por mérito próprio, mas por graça. Cada súdito é valorizado pelo Rei, cuidado e preparado para cumprir sua missão. Efésios 2:10 reforça: pois somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Cada ação alinhada à vontade do Rei é parte de um plano maior, onde nossas vidas adquirem significado, propósito e eternidade. Essa honra nos transforma, nos fortalece e nos dá identidade, mesmo em meio às dificuldades e incertezas da vida. A experiência de ser súdito do Rei não é apenas externa, é uma transformação interna profunda. Cada vez que escolhemos obedecer à voz do Rei, mesmo quando não entendemos os caminhos, cada vez que confiamos no invisível, cada vez que amamos sem esperar retorno, somos moldados à imagem do reino.
É nesse processo que entendemos que ser súdito não limita nossa liberdade. Pelo contrário, nos dá direção, estabilidade e propósito. Cada súdito torna-se um reflexo da majestade do rei, portando em si a marca do reino, capaz de irradiar luz, esperança e paz para os outros. Ser súdito também é privilégio diante da eternidade. Diferente de qualquer posição terrena, ser súdito do rei significa pertencer a algo que jamais será destruído. Não há medo de perda, de queda ou de esquecimento, porque a lealdade ao reino garante participação no plano eterno. Apocalipse 3:21 lembra: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Cada ato de fidelidade, cada gesto de entrega, cada palavra de fé se conecta à eternidade, tornando o súdito um participante ativo do reino que nunca se abala, que nunca se extingue e que sempre se manifesta em justiça, paz e alegria. O súdito do rei vive uma vida de consciência e propósito. Cada desafio, cada escolha moral, cada momento de silêncio diante de Deus é oportunidade de afirmar lealdade e fortalecer o reino. A honra não se encontra na posição social, nas riquezas ou na influência humana. Encontra-se na proximidade com o rei, na entrega de todo o coração e na manifestação de sua vontade em cada ação. É um privilégio que transcende circunstâncias, porque o verdadeiro súdito entende que sua vida está entrelaçada com a eternidade, que seu esforço é parte de algo maior e que cada gesto de obediência é testemunho da presença do reino. A jornada do súdito é marcada por aprendizado constante, crescimento e transformação. Cada falha se torna lição, cada queda se torna oportunidade de se reerguer com o apoio do rei. É na perseverança, no compromisso silencioso e na fidelidade diária que a honra de pertencer ao reino se revela plenamente. C.S. Lewis escreveu: a entrega a Deus nos transforma em algo que jamais poderíamos imaginar sozinhos. Cada súdito experimenta essa verdade. A honra não está no que conquistamos, mas na forma como nos rendemos à majestade do Rei, permitindo que Ele molde nossas vidas, nos fortaleça e nos capacite para cumprir nossa missão. Neste capítulo, o que precisamos guardar é que ser súdito do Rei é privilégio, honra e responsabilidade. Não é uma posição passiva, é uma posição ativa de fé, entrega, obediência e serviço. Cada súdito participa do reino invisível, reflete a majestade do rei e contribui para a transformação do mundo ao seu redor. Ser súdito é experimentar proteção, identidade, propósito e eternidade. É viver sob a autoridade do rei, que governa com justiça, amor e sabedoria infinita, sabendo que cada gesto de lealdade ecoa para além do tempo e da história. A verdadeira honra do súdito é reconhecer que, ao pertencer ao reino, somos parte de algo eterno, glorioso e incomparável. Ser súdito do rei não é apenas uma posição de honra, é um chamado à ação. Cada vida que recebe a graça de pertencer ao reino é convocada a manifestar essa lealdade de forma concreta, tangível e intencional. Não se trata apenas de contemplar a majestade do rei, mas de permitir que sua presença transforme nossas escolhas, atitudes e relacionamentos. João 18:36 nos lembra: o meu reino não é deste mundo. Ainda assim, o reino se manifesta por meio de nossos atos, palavras e decisões. Cada gesto de compaixão, cada ação justa, cada ato de serviço é uma extensão do reino invisível, uma prova de que somos súditos ativos, participando da obra do rei no mundo. A lealdade verdadeira se manifesta em pequenas coisas, muitas vezes invisíveis aos olhos humanos, mas fundamentais diante do rei.
Cada oração feita em silêncio, cada conselho dado com sabedoria, cada esforço em ajudar o próximo, cada ato de perdão, mesmo quando difícil, reflete a fidelidade do súdito ao reino. A Bíblia está cheia de exemplos de lealdade silenciosa que transformou a história. Daniel na cova dos leões, sustentado pela fé. Neemias reconstruindo muralhas, guiado pela determinação. Maria de Nazaré, rendida à vontade de Deus. Todos eles nos ensinam que a lealdade é praticada não apenas em grandes feitos, mas em ações diárias, consistentes e guiadas pelo Espírito. Servir ao reino significa assumir responsabilidades que muitas vezes desafiam nossos desejos naturais, nossos confortos e nossas expectativas. É amar quando não é fácil, perdoar quando a dor insiste em permanecer, dar sem esperar retorno. Cada súdito do rei é chamado a viver de forma que reflita o caráter do reino: justiça, compaixão, integridade e humildade. Mateus 25:40 afirma: "O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram." Aqui, o serviço não é mera obrigação, é manifestação do amor do Rei através de nós. É extensão de sua presença invisível no mundo visível e é prova de lealdade que transforma vidas, inclusive a nossa. A lealdade ao reino exige coragem. Viver de acordo com os princípios do Rei nem sempre é popular ou conveniente. Frequentemente, o súdito se depara com escolhas difíceis. Manter a integridade em meio à corrupção, agir com compaixão diante da injustiça, permanecer firme na fé quando todos ao redor duvidam. Cada desafio é uma oportunidade de exercer lealdade e fortalecer o reino. A coragem do súdito não é fruto da força humana, mas da consciência de que pertence a algo maior, eterno e inabalável. É a coragem que nos permite refletir a majestade do Rei, mesmo em meio à adversidade, sabendo que cada ato de fidelidade tem impacto eterno. O serviço no reino não se limita a grandes feitos. Ele se manifesta no cotidiano, nas pequenas ações que, somadas, produzem mudanças significativas. Um sorriso sincero, uma palavra de encorajamento, uma atitude de generosidade discreta, um momento de oração pelo próximo. Tudo isso é serviço real, lealdade prática e expressão concreta da presença do Rei. Cada súdito que pratica o serviço consciente se torna instrumento do reino invisível, canal através do qual o amor, a justiça e a misericórdia do Rei alcançam o mundo. A grandeza do reino se revela em cada detalhe e cada súdito tem papel ativo nessa obra. Além do serviço prático, a lealdade ao reino implica constante vigilância sobre o próprio coração e mente. Ser súdito do Rei significa alinhar pensamentos, desejos e atitudes à vontade do reino. É resistir à tentação de agir segundo interesses egoístas e escolher agir segundo a direção do Rei, mesmo quando o caminho é difícil ou incompreensível. Provérbios 3:5-6 nos instrui: "Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas." A verdadeira lealdade não é apenas externa, é interior, uma disposição do coração que se traduz em ação. O chamado à lealdade e serviço também nos ensina sobre humildade. O súdito verdadeiro não busca glória pessoal, reconhecimento humano ou recompensa imediata. Ele serve porque reconhece a soberania do Rei e deseja refletir seu caráter no mundo. Jesus ensinou isso de forma prática, quando lavou os pés de seus discípulos, demonstrando que o serviço genuíno está sempre ligado à humildade e à entrega. Cada ato de serviço realizado com humildade é uma oportunidade de viver a lealdade, mostrar pertencimento ao reino e inspirar outros a se aproximarem do Rei. A lealdade ao reino também é fonte de transformação pessoal.
Ao servir, amarmos e obedecermos, nossos próprios corações são moldados à imagem do Rei. Cada desafio enfrentado, cada ato de perseverança e cada gesto de compaixão fortalece nosso caráter, nossa fé e nossa capacidade de refletir o reino no mundo. É nesse processo que entendemos que o serviço não é fardo, mas privilégio, não é obrigação, mas oportunidade de participar da obra divina, de tornar o invisível real e tangível através de nossas mãos e vidas. O súdito que responde ao chamado à lealdade e serviço experimenta paz e propósito. Saber que cada ação está alinhada com o reino dá direção à vida, mesmo em meio a incertezas. É um sentido de missão que transcende circunstâncias temporais e nos conecta à eternidade do reino. Efésios 2:10 reforça: pois somos criação de Deus, realizados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. Cada ação de serviço se torna parte de um plano maior e cada gesto de lealdade fortalece a presença do reino na terra. Finalmente, o chamado à lealdade e serviço prepara o súdito para a eternidade. Cada ato fiel, cada escolha correta, cada gesto de amor e justiça não se perde. Ele é registrado no reino e reverbera eternamente. O súdito não serve apenas para o presente, serve para construir o legado do reino, para manifestar a majestade do rei e para participar de algo que ultrapassa o tempo e a história. Servir é, portanto, honra, privilégio e missão. É viver como instrumento do Rei, refletindo sua glória em cada detalhe do mundo visível e invisível. Nunca se esqueça que o que precisamos guardar é que a lealdade e o serviço não são opcionais para o súdito do Rei. Eles são a expressão prática de pertencimento ao reino. Cada ação, por menor que pareça, tem significado eterno. Cada ato de fidelidade, compaixão e justiça fortalece o reino invisível, molda vidas, transforma histórias e reflete a majestade do Rei. O chamado é claro: viver com integridade, servir com amor, obedecer com humildade e permitir que nossas vidas se tornem manifestações vivas do reino eterno, glorioso e invisível, que se revela através de súditos fiéis e comprometidos. Hoje você descobriu que pertencer ao reino não é apenas honra, é viver sob proteção, direção e amor que nunca falham. Cada ato de lealdade, cada gesto de serviço, cada escolha de fé, mesmo invisível aos olhos humanos, é eterno. Permita que o reino transforme sua vida, que sua lealdade se manifeste em ação e que sua esperança se fortaleça na promessa de eternidade. O Rei é fiel, a promessa é certa e você é parte de algo maior do que jamais imaginou. Receba essa verdade, viva como súdito e compartilhe essa luz com o mundo. Se este vídeo tocou seu coração, inscreva-se para não perder os próximos episódios sobre o reino, descubra como viver sob o poder e a glória do Rei e compartilhe com alguém que precisa conhecer essa verdade.